Boa noite a todos e todas, é um prazer estar com você em mais um GC Online. Sempre é bom a gente poder se reunir com você que está participando com a gente para podermos aprender um pouco mais da Palavra de Deus no nosso pequeno grupo aqui, no nosso grupo de crescimento também. Nós estamos aqui ao longo desses últimos meses aprendendo uns com os outros, partilhando uma reflexão e também ensinando e incentivando a você a como participar e como estar à frente também de um GC. A gente sempre quer que seja um tempo edificante para você, um tempo que você possa aprender, um tempo de renovo. A gente recebe várias mensagens de muitos irmãos que estão participando e que estão se espelhando no nosso GC. Olha a responsabilidade, hein, Anderson? Olha que responsabilidade. Antes de começar esse GC, eu quero poder orar por você, orar por nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Pai, nesse dia eu quero colocar não somente a minha vida, a vida, Pai, dos meus irmãos que estão aqui, como também a vida, Pai, de cada um dos demais irmãos que estão participando desse GC Online, em qualquer lugar, Pai, onde eles estiverem. A gente sabe que tem irmãos que participam com a gente do leito de hospital, tem irmãos que participam conosco, Pai, de dentro de penitenciárias, irmãos que participam, ó Pai, de inúmeros lugares, de vários países do mundo. E o nosso desejo é que esses irmãos sejam alcançados, abençoados, e eles possam ver no nosso GC um modelo de como fazer o seu GC nos seus lares, nas suas casas, na sua igreja, no nome de Jesus. Que seja um tempo precioso aqui, que nós possamos te exaltar, no nome de Jesus. Raíssa. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Eu não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se
enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Nós queremos mais da tua vida em nós, Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, aos meus irmãos, assim como Jesus. Nós temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser temos que ser Senhor, essa é a nossa oração nesse dia, para que nós sejamos Pai. A prova de que nós fomos enviados, comissionados pelo Senhor, é se houver unidade entre nós. O melhor testemunho que nós podemos dar acerca do Teu reino, da missão que o Teu Pai nos incumbiu de viver, é sermos e a partir disso demonstrar, por meio dessa unidade, a natureza do Senhor, do divino. Nos capacita, Pai, a compreender, Pai, esse princípio tão fundamental, tão importante da nossa fé, que é a unidade, Pai, que é o caminhar junto, que é sentirmos as dores uns dos outros, que é não retribuir conforme o outro merece, mas conforme o outro precisa. Nos capacita a sermos semelhantes a Jesus. Capacita-nos, ó Deus, a
olharmos como Cristo olha, a pensarmos como Cristo pensaria. Nos capacita a respondermos às demandas, ó Pai, sociais, da sociedade, como Cristo responderia. Por isso nos dê essa capacidade, Pai, de dialogar, de ouvir, de compreender, de nos sujeitarmos, de aprendermos com o diferente, Pai. Nos capacita, Pai, a reavaliar a nossa fé, todos os pontos, para ver se não existe, ou melhor, nos ajude a avaliar a nossa fé, para ver se não há em nós ou na nossa fé algum ponto que é um ponto de ódio, para que a nossa fé possa estar fundamentada, baseada no amor. E o amor é uma pessoa, o amor é Jesus. Não nos deixe falar de forma desconexa de amor, de amar, sem que isso proceda de Jesus. Nos capacita a viver uma vida assim, no nome desse mesmo Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você que está participando com a gente desse GC Online, seja muito bem-vindo e bem-vinda mais uma vez. A gente está aqui para poder ter um tempo com você e um tempo entre a gente também. Nós voltamos aqui para o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e essa semana vamos falar sobre sem espaço. O tema é sem espaço para a vingança. A gente vai ler de Mateus capítulo 5, do verso 38 até o 42. Mateus capítulo 5, do verso 38 até o verso 42, o relato é o seguinte, do verso 38 ao 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo ou tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Pai, nós lemos a Tua palavra neste dia, nós acreditamos, Pai, na Tua bondade, na graça do Senhor, nos auxilia na compreensão do texto para aplicarmos a nossa vida e vivermos de acordo com a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Não apresentei, mas sei que você já sabe que está aqui com a gente o Anderson, né? Raíssa e Tairone. Nós lemos aqui então um texto que fala sobre vingança e a lição de hoje vai falar um pouco sobre essa questão da vingança, né? Então, na exposição do texto, Jesus, ele nos faz lembrar que a lei de Moisés era também um código civil e não somente moral. Por que era um código civil? Porque naquele momento, naquele estado dos hebreus, o que governava ali era uma teocracia. Deus era o governante daquele povo. Então, a lei deles era moral, mas também era civil, organizava a sociedade da época. E isso serve para a gente, então, como um toque, né? Se existiam ali, se Deus deu por meio de Moisés leis civis, hoje nós vivemos uma civilização, né, em que nós temos governantes, né, em quais aspectos da lei de Deus que era aplicável ou aplicado à realidade dos hebreus, do Israel, e qual é a realidade que deve ser aplicada a nós. Muito importante fazer então essa diferenciação, porque quando Moisés recebe essas leis, é um código civil também. Não existe um código penal como existe hoje, não existe uma constituição como existe hoje, entendeu? Então, além desse código moral, a lei que Moisés recebe também é um código civil. O tão conhecido olho por olho e dente por dente demonstra um princípio vingativo do coração humano. Então, o que a lição pretende dizer para a gente nesse início é que o olho por olho e dente por dente faz parte de um código civil para a organização daquela sociedade da época. E que isso era reflexo do que estava no coração dos homens. Então, o coração do homem é um coração vingativo. Então, o reflexo dessa vingança no exterior do homem ou melhor, o que está no coração do homem é refletido nesse olho por olho, dente por dente. Como que você, o Anderson, como que você, Raíssa, e como que você, Tairone, como que vocês entendem esse
olho por olho, dente por dente, essa questão da lei civil, da lei moral, dessa instituição, a questão da vingança, nesse princípio para nosso bate-papo aqui, para a conversa? Eu percebo em toda a leitura bíblica, o que Deus tem feito conosco é nos humanizando, né? Transformando essa figura humana. E com isso ele veio por meio de leis civis, mas também trazendo esse conceito mais ético de como é ser humano, entendeu? Transportando não somente uma lei civil, uma lei obrigatória, uma lei moral, mas isso sendo já impresso nas nosso caráter, nossa personalidade e nós como cristãos. Esses que vão reagir não mais por esses impulsos ou por essa maldade que é estrutural que está em nós, mas agora por essa nova ótica, vendo o outro, tendo um olhar com compaixão, tendo um olhar de dignificação e principalmente refletindo sobre as suas ações. Então ele leva essa reflexão mesmo do ser humano que pensa, que tem todos esses sentimentos, que vai ter que trabalhar tudo isso que está sentindo, todos esses impulsos, né? E como eu vou retribuir, como eu vou reagir? Vou reagir de uma forma mais humanizada a partir de Cristo, né? Entendi. Então a gente está aqui começando esse nosso diálogo sobre essa questão da vingança, e aí o Anderson, ele no argumento dele, na fala dele, me faz pensar que essa lei aqui, ela não reflete também a capacidade do que o homem pode realizar em Deus. Então, assim, Deus pretendendo organizar uma sociedade, né, ele dá leis morais, leis civis, só que a gente não pode também estar aprisionado a essa lei civil, porque senão as palavras de Jesus, nesse contexto aqui, não fariam efeito para os seus ouvintes. Por quê? Porque eles continuariam no quê? No olho por olho, dente por dente. A gente volta lá no que a palavra fala sobre a lei, que a lei ela é como uma bengala, ela é como um suporte, ela é como um aio, como um tutor. Ela não revela perfeitamente a vontade de Deus, ela revela a nossa incapacidade e ela aponta também para algo que é da vontade de Deus. Né? Como que Raíssa entende a questão do olho por olho, dente por dente, Moisés dando lei e civil e moral? Como é que você compreende toda essa construção do povo judeu, do povo hebreu ali? Eu consigo ver que existe uma natureza que quer dominar em todo momento, aonde ali eu preciso dos meus direitos, não posso ceder, eu não posso perder. O que você fizer comigo, eu vou retribuir na mesma medida a você. É como então, o que está no nosso coração é esse desejo tão grande por justiça que, em nome da justiça, eu até mato quem matou. Eu vejo um pouco como autojustiça, né? Eu sempre quero sair ganhando nessa luta. Tipo assim, nessa batalha toda, eu nunca quero sair perdendo. Então, eu tenho assim, que estar aqui sempre. Sempre eu tenho que ser Agora, privilegiado. Vamos pensar aqui. Imagina só, um povo que durante séculos ouviu olho por olho, dente por dente. Agora você imagina Jesus aparecendo nesse mesmo cenário e dizendo assim, não, dê a outra face. Não, dê também a túnica. Não resista ao perverso. Como é que vocês acham que o povo reagiu? A Bíblia fala em alguns momentos a reação. Mas como é que você, Anderson, como é que você percebe na sua meditação bíblica a reação desse povo a essas palavras de Jesus? Pensando, durante séculos o povo está no olho por olho, dente por dente. Agora surge alguém e fala assim, não, dá outra face. Não, acredito que seja bastante assustadora, mas também não é tão distante a sensação. Se a gente hoje pegar esses mesmos textos e ler, a gente vai falar assim, poxa, esse cara... Aí a gente vai quadrar ele nos que nós chamamos de bobo, de pessoa que não é esperta, todos esses sinônimos que existem para isso, a gente vai encaixar ele, porque é assustador, é distante daquilo que nós temos por natureza e, como você falou, uma construção toda social sobre isso, né? Engraçado que a gente foi sendo tão flexível acerca dessa verdade de dar outra face, e a gente começou assim, eu me recordo quando eu comecei a estudar a palavra, o negócio de dar outra face, fiquei pensando, e aí chegou um ponto que eu disse, não é literal, é uma coisa, bonita, é romântico, né? É figurado. Não, mas no contexto em que ele fala, para os seus ouvintes, é literal mesmo, entendeu? O olho por olho me garante a justiça. O dar a outra face, eu sou justificado por alguém.
E é aí que entra aquele conflito, porque faz pensar que no Antigo Testamento era tudo justo, tudo correto, e agora no Novo Testamento quer entender que é um cenário de injustiça. Poxa, calma aí, eu vou dar outra face. Ele está caminhando 1 milha, quer que eu caminhe com ele 2 milhas? Parece que é injusto, mas na verdade não é injusto. Você está passando aquele direito para quem realmente pode fazer justiça, que é Deus. Agora, é importante a gente dizer para você que está participando do GC com a gente, é que as palavras de Jesus, pelo contexto em que ele estava falando, eram extremamente contraculturais. Apesar dele ser judeu, também foi apresentado, também ele é de uma tribo de Israel. Apesar de tudo isso, as palavras dele, quando os seus ouvintes ouviam as palavras dele, era diferente de tudo o que eles já tinham ouvido. Não fazia sentido, porque não é que contrariava Moisés, contraria o que nós entendemos de Moisés. E eu vejo também, Rafa, que ia até contra tudo que eles esperavam. Porque no cenário que eles encontram no cenário romano de grande opressão. Então, o que eles esperavam era um Messias ou um rei que via fazer justiça, retirando eles daquele cenário caótico e dando o quê? Diante de um cenário que é violento, eu quero um rei que seja mais violento que esse reino presente, que assim vai anular ele e vai acabar. Aí vem o rei que fala assim, olha, gente, se eles te arrancam isso aqui, cede outro. Se eles te batem, vira outra face. E fala assim, poxa, não é esse rei que eu esperava um rei mais bélico, né? Talvez a partir desse pensamento, então, o que tem acontecido o Anderson falou aqui, que os judeus estão aguardando um Messias, um Salvador, um homem, um libertador, né, cheio de suas expectativas, que vai promover uma justiça, segundo o que eles entendem como justiça. Aí aparece um homem que promove a libertação por meio da sua morte. Parece, talvez, para aqueles irmãos que estavam embasados há séculos no olho por olho, dente por dente, que ele falhou. Isso me faz pensar uma palavra que eu ouvi em algum momento da minha caminhada sobre os aspectos de sucesso a partir de Cristo, né? Que o sucesso por meio de Cristo é uma outra visão, né? Então, muito importante pensar sobre isso. E aí a lição nos convida a uma discussão, que é a seguinte: os juízes dos tribunais de Israel, eles tinham esse princípio de olho por olho, dente por dente, como um propósito de estabelecer a justiça. Então, era assim, se alguém fez isso, ela vai receber a mesma coisa. Se for isso, a mesma coisa. Para quê? A fim de praticar e estabelecer a justiça, né? No entanto, os escribas e fariseus, eles ampliavam esse princípio para além dos tribunais. Eles diziam que o olho por olho deveria ser aplicado também nos relacionamentos pessoais, né? Então, olha só que perigo. Algo que sai do campo jurídico, que sai de um campo de pessoas responsáveis por julgar causas, e o povo de Deus tem, por exemplo, a tribo de Dan mesmo recebeu essa responsabilidade, né? E aí vai falar que na minha relação com meu irmão Anderson, o que eu preciso é tratá-lo por meio desse princípio do olho por olho e dente por dente. Não. O Cristo está falando assim, nessa relação interpessoal, você não precisa buscar esse tipo de justiça ou se ater a essa forma como os escribas e os fariseus estavam se atendo para poder promover essa suposta justiça. E o objetivo de Jesus, né, e da lição é nos ensinar, Jesus ensina que a base do relacionamento cristão com outras pessoas é o amor e não a justiça. E é exatamente isso que a gente precisa compreender, que, de certa forma, o aspecto como nós entendemos justiça foi manchado pelo pecado. Porque, para mim, ao meu ver, justiça é sempre quando a minha razão prevalece em detrimento ao outro que eu julgo que não tem razão. Justiça é quando Deus olha para mim ou me favorece porque eu sou cristão, porque eu sou evangélico, em detrimento a alguém que não tem a mesma religião que eu. Justiça é eu porque faço alguma coisa para Deus, porque é receber. E não é isso, não é. Deus não se relaciona com a gente por meio de justiça. Entenda bem, Deus nos justifica por meio do sacrifício do seu Filho. Isso é amor, é o amor de Deus que leva a Deus no ímpeto de realizar a justiça a essa causa perdida para nós, que era a questão do nosso pecado e distanciamento eterno de Deus. O Anderson, a lição fala para a gente que o relacionamento cristão, ele está baseado no amor, não na justiça. E como é que você entende essa afirmativa de que nós nos relacionamos baseados no amor que Cristo teve por nós, que Deus tem,
no amor que somos chamados a ter uns pelos outros e não pela justiça. Como que você entende isso? Tem uma parábola que vai trazer um resuminho bem legal de um pouco dessa compreensão, que é essa passagem quando um cara ele devia o Estado, devia o rei, e ele foi perdoado a sua dívida. E quando ele viu um cara que devia ele levou esse cara até a justiça. Não, esse cara vai ter que me pagar de qualquer forma. Eu acho que esse amor ele vem dessa forma, desse amor que ele nos perdoa e nos convida a reagir também nessa forma de amor, que é por meio do perdão e por meio de como nós vamos ver os outros. Então, não é apenas um amor que eu vou ter vertical, né? Tipo assim, entre eu e Deus. Esse amor que eu entendi que Deus me amou e eu amo Deus, mas o amor também convida a ter nessa zona horizontal, que ele extrapola esse amor que é apenas dito divinamente, mas também para a forma humana. Eu vou só saber que eu amo a Deus, esse amor foi alcançado e que eu tenho esse amor, quando eu começo a ver esse amor prático na vida do outro. Então, assim, eu percebo bem, então, essa forma de justiça por meio do amor, que ela extrapola até mesmo daquilo que eu posso ver em Deus, mas que eu posso também fazer no ser humano. Então, vai além da minha compreensão, mas também entra na questão mais prática também. Entendi. E você, Raíssa, como é que você compreende essa afirmação aqui da nossa lição sobre o relacionamento cristão com outras pessoas, melhor, a base da relação cristã com outras pessoas é o amor e não a justiça. Como é que você entende isso? Por que o amor, né? Porque o amor faz a gente ser flexível, ter empatia. E eu acho que hoje a dificuldade do ser humano é saber perdoar, saber relevar. A gente tem mania de pontuar tudo demais. Nós não olhamos para nós mesmos, mas pontuamos tudo no outro. Então nós não somos flexíveis, não temos empatia. E quando nós somos alcançados por esse amor, o nosso ministério é esse, é tratar o outro com amor. Quando eu ouço essa parte da lição que fala assim que a relação entre os cristãos, a relação entre um cristão e as pessoas, seja ela quem for, tem que ser baseada no amor e não na justiça, a primeira coisa que eu penso é sobre a justiça, no que diz respeito ao nosso pecado ter fragmentado e ter tornado o nosso senso de justiça um tanto quanto complicado. Porque o que é justiça para mim? É justiça para Deus? Se para receber, para ser justificado ou justiçado, para ser justiçado, o Rafael aqui, alguém tiver que morrer, é válido, é justiça isso? Talvez para mim sim, mas para Jesus não. E é por isso que ele convida os seus ouvintes, ao invés de continuarem perpetuando, né, obras de injustiça quando estão proclamando olho por olho e dente por dente, ele convida os seus ouvintes, que estão ouvindo há séculos o olho por olho, dente por dente, a receberem um amor. E é interessante, por quê? Porque o povo de Israel, o povo hebreu, teve provas o suficiente de que Deus amava esse povo, os amava. Apesar de que Deus poderia ter engolido no deserto todos, ter acabado com todos os homens hebreus. E nem por isso acabou com todos. Então, olha só, Deus ele realiza a sua justiça não a partir da ira. Ele realiza a sua justiça a partir do amor. Ele tem um plano para um povo, por meio desse povo, para que nasça Cristo, para que, por meio de Cristo, nós que estamos aqui, você que está em casa, seja alcançado. Ele não aplica justiça como nós aplicaríamos. O meu medo, eu confesso que o meu medo é que nós pensemos justiça a partir de um momento em que a gente não consiga visualizar o mal contra o outro, não consiga visualizar que tem algumas certas lutas por justiça, que são lutas que propagam muito mais ódio, né, que propagam muito mais dissensão. Como nós cantamos aqui, temos que ser um como o Pai em Cristo é. Como é que eu posso ser um com alguém se eu ainda estou pleiteando uma batalha com esse alguém por algo que não é vital, não é importante? Né? Ah, mas se alguém me deve alguma coisa, o que eu faço? O que a Bíblia está dizendo? Ah, mas se alguém está me lesando, o que a Bíblia está dizendo? Né? A gente perpetua, quando a gente busca justiça com as próprias mãos, a gente está perpetuando inimizades e perpetuando uma dissensão, uma divisão e perpetuando, inclusive, um mau testemunho acerca daquelas pessoas que seguem a Cristo. Né? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui para a lição. Bem, o contexto. Nós podemos... eu disse aqui que a base da relação cristã é o amor e não a justiça, né? Inclusive para os inimigos e malfeitores. Aí é onde aperto o nosso pé, o nosso calo. Porque eu me relaciono, a base para eu me relacionar com as pessoas é o amor. Mas é com quem? É com quem eu amo? É com quem faz tudo para me agradar? É com a minha esposa, simplesmente? Não, é inclusive com os malfeitores.
inclusive com os meus inimigos. Quer dizer, então, que quando alguém se levanta contra mim, quando um inimigo diz algo a meu respeito, quando o inimigo faz um mal contra mim, eu não posso usar do que eu penso ser justiça contra ele? Não. Não. Porque, e qual que é a base disso? A base é que se Deus usasse da sua justiça desassociada do seu amor, nós não estaríamos aqui. Deus, ele usa da sua justiça associada ao seu amor, e isso é a causa de nós não sermos consumidos. Né? Parece que o produto do amor, juntamente com a justiça, é a misericórdia. E é exatamente o que nós somos convidados a fazer. Quando nós temos um inimigo, alguém que está se levantando contra a gente, eu confesso que no contexto aqui fazia muito mais sentido os inimigos, porque tinha um império ali. No nosso contexto, nossas inimizades é porque alguém postou algo no Twitter contra a gente, é porque alguém não deu bom dia, não faz sentido nenhum. Não é que não tenha, tem sim inimizade, mas eu penso que nesse contexto o inimigo era muito mais ferrenho, estava muito mais... É alguém que está pondo a sua vida em risco, né? Está te perseguindo, exatamente, né? Perseguindo sua família, matando os seus. Olha só, no contexto em que o inimigo ele pode acabar com a minha vida, Cristo fala assim, dê a outra face. No contexto em que nós estamos, em que os inimigos são muito mais uma guerra fria, ideológico, sim. Por que a gente vai, então, lutar por essa justiça desassociada do amor de Deus? Não tem porquê, né? Nós podemos, então, afirmar que a retribuição ao mal causado por alguém, descrita na lei de Moisés, só poderia ser efetivada pelos juízes da nação. Então, gente, como era também uma lei civil, a punição, ok? A punição para aquele delito era sancionada pelo juiz. Ok, tá tudo bem. Então, se o juiz percebesse no julgamento que tal erro demandava tal sentença, tá tudo bem. Por quê? Porque a lei também é civil. Não é nesse relacionamento. Entre eu e o Anderson, se aconteceu uma desavença, o que a Bíblia me convida a fazer? Levá-lo até o julgamento. Não. Como é que você entende isso, Anderson? Como é que você entende essa diferenciação entre o contexto em que o povo, o governo é uma teocracia, é Deus governando e instituindo os juízes, levantando uma tribo para poder governar e julgar causas, e hoje já tendo nos iluminado, nos convidando a dar a outra face? Trazendo essa aplicação para o dia pessoal, eu percebo que a nossa luta tem que sair um pouco desse campo da pessoa. Os nossos debates, todas essas nossas causas, elas têm que ir para o campo do projeto. Tipo assim, são ideias que a gente vai ter que trocar no diálogo, na conversa, mas quando esse ódio ele é aplicado na figura de uma pessoa, é onde que entra toda essa desumanização e esse processo que é até mesmo anticristão. Então, quando você fala que no Antigo Testamento eles estão ali tendo essa lei, Deus estipula ali quais vai ser os méritos jurídicos, e quando isso extrapola e começa a vir para o campo ordinário, ele perde um pouco desse amor, porque no campo jurídico ele é muito mais teórico. E para narrar um pouco disso, até mesmo mostrar um pouco desse cenário, vai aquela passagem de Salomão, a qual ele tem um caso de duas mães que têm um filho, que uma fala que o filho é dela, ela fica na luta, e a forma mais jurídica de tratar dele é o seguinte: nós vamos cortar então as crianças no meio, uma mãe fica uma parte, uma mãe fica outra, e resolvido, né? Unha por unha, dente por dente, acabou isso aí. E aí, quando a mãe, que está naquele sentimento mais ordinário, mais humano, com sentimentos envolvidos, mais na relação que ela tem com o filho para com a outra, fala assim, é melhor eu ver ele no braço de outras do que eu perder esse filho. Então, vai muito desse campo mesmo. Então, a gente tem que saber diferenciar o que realmente são regras para campo jurídico, esse campo que ele extra-sentimental, sai desse campo do sentimento, desse campo humano, e quando vem para esse, que é campo mais humanizado, qual que eu percebo todo esse processo que o cristianismo causa em nós. E a gente tem até um diálogo muito recente, e eu peço muita compreensão de vocês, porque é muito recente e não tem problema a gente citar. Quando a gente vê um criminoso e ele comete um delito, nós, enquanto cristãos, a gente deseja que esse que cometeu o delito seja alcançado pela graça de Deus e receba a punição pelo seu erro, ok? De forma jurídica, né? Nunca no coração de um cristão pode haver o desejo de que esse morra. Nunca. Né? E aí a gente vai perceber, então, que o quê? Que a pessoa ela vai ser responsável por aquilo que ela fez. O que é a punição, a sentença? É você receber
pelo seu crime, ok? Então, se você é um bandido, você vai receber pelo seu crime sendo o quê? Preso ou pagando da forma que o jurídico achar melhor, né? Agora, quando é que sai desse campo jurídico? É quando a gente começa a desejar que essa pessoa receba o que nós julgamos ser a máxima justiça, né? E aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem por exemplo, uma sentença de morte, não tem. Então, se não tem, como que nós, falando de nós cristãos que seguimos a Jesus, podemos desejar a morte de alguém? Ok? E isso é um diálogo recente, ou é uma discussão recente, para que nós possamos entender que o nosso pensamento pode estar tão equivocado quanto o pensamento dos escribas e dos fariseus. Então, vamos deixar que a justiça julgue as causas e nós vamos, por meio do Evangelho, viver o que Cristo nos ensinou, que é o quê? Amar até pessoas que não poderiam ser amadas. Porque se se Cristo nos julgasse, se Cristo buscasse justiça, como nós buscamos justiça, a gente não estaria aqui, né? Os fariseus e os escribas, eles estão utilizando dessa fala, do olho por olho, dente por dente, para justificar uma vingança pessoal. Eles estão, então, permitindo que toda uma sociedade se desconfigure, que irmão se levante contra irmão, filho contra pai. Para quê? Eles estão permitindo que tudo se torne muito pessoal quando o olho por olho, dente por dente era no campo jurídico. Então, eles estão extrapolando as suas atribuições. O que era uma punição judicial tornou-se relacional. Então, agora eu quero que aconteça isso com a Raíssa, né? Mas isso não sou eu quem julgo. Não sou eu. Eu vou citar um exemplo aqui. Estou estudando o livro de João, e aí quando em João 8 eles trazem uma mulher até Jesus, e uma mulher que supostamente foi pega no ato de adultério, eles perguntam para ele assim, Moisés fala que ela tem que ser apedrejada. O que você está dizendo? Quando Cristo fala assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, existem duas verdades. E uma dessas verdades é justamente acerca do momento em que eles estão vivendo. Nesse contexto, o Império Romano está governando. Somente quem tem poder e autonomia de sentenciar alguém à morte é o Império Romano. Por isso também que Cristo não poderia ter sentenciado aquela mulher à morte. Mesmo quando Moisés dizia sobre o apedrejamento, eles deveriam recorrer ao império que governava aquele espaço geográfico no momento. Então, a diferenciação entre a lei jurídica e entre os relacionamentos interpessoais. O que pode ser resolvido aqui? Eu tenho que processar o meu irmão? Será que não é possível a gente resolver entre a gente? É nesse sentido que a lição está nos convidando a rever o nosso campo de visão, né? Então, o que era uma punição judicial se torna uma punição de relacionamento. É por isso que Jesus ele é categórico em dizer que o padrão de relacionamento do cristão não é pautado na justiça, melhor, na justa retribuição, mas no amor, gerado pelo Espírito Santo, dentro de nós. E aí é exatamente onde nós vamos ter que fazer esse autoexame e perceber. Perceber o quê? Vamos lá. A forma como nós buscamos justiça diz sobre o nosso novo nascimento e, consequentemente, diz se nós somos habitação do Espírito Santo ou não. Porque se eu busco justiça ainda no olho por olho, dente por dente, é porque eu ainda estou baseando a minha vida nas coisas da terra, ok? Esse é o desafio proposto por Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, o Espírito produz um só fruto, que é composto por amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, lá em Gálatas 5, 22 e 23. Ou seja, o cristão que é cheio do Espírito Santo, ele não é regido pelo desejo de vingança. Não soa como algo esquisito, eu desejo vingança? Só que a gente não vai falar que eu desejo vingança. A gente fala, eu desejo justiça. Mas essa justiça, ela está maquiando o que é vingança, na verdade. Né? Ele não vai ser governado por esse desejo de retribuir uma agressão contra ele desferida, pois sua vida não é mais regida pelas suas emoções, e sim pelo Espírito, que lhe concede amor para com os inimigos, mansidão para reagir às provocações e domínio próprio para ceder aos desejos da carne. Olha só o que o Espírito de Deus nos concede: amor
mansidão e domínio próprio. Para quê? Para lidarmos com situações que vão demandar da gente essa nova natureza. E aí, Anderson? Parece que ele está nos preparando, nos equipando para relacionar. Para nos colocar de novo nos religando com o próximo, assim, agora vocês vão estar preparados para relacionar de uma forma que realmente vai promover vida, né? Que o Espírito promove em nós é vida. Quando as nossas relações sem Espírito Santo vai promover um para o outro morte, ele fala assim, agora você vai ter que olhar para o outro, promovendo vida. Então, eu vejo muito como filtro. O que eu faço? Está promovendo o que na vida das pessoas? Isso está matando pessoas? Está fazendo a pessoa ser viva? Ou também viver uma vida com dignidade? Porque às vezes a pessoa pode viver aqui, pode estar viva no que a gente chama, no plano mesmo aqui, mas a gente consegue de ela uma vida ruim, porque o que a gente promove para ela, promove essa morte existencial. Então, se ela não tem, a gente não promove justiça, a gente não promove liberdade, a gente oprime aquela pessoa. Então, assim, o que meus atos promovem para essa pessoa, né? Engraçado porque no discurso, então, do Sermão da Montanha, parece que Cristo, ele está falando para o nosso interior. Lembra que nós conversamos sobre o homicídio? Uhum. Nós nunca matamos ninguém. Será que não? Lá no interior? E a questão da justiça, da vingança, por exemplo. Não, mas eu quero a justiça. Será que não no seu interior não é vingança? Você não quer retribuir o mal que você sofreu com o mal também? Né? Então, o padrão exigido por Jesus é o padrão que ele mesmo cumpriu. E aí ficou... Olha só como é que o nível, ele elevou o nível aqui. Não. O padrão que ele exige da gente é o mesmo que ele cumpriu. Ele foi cuspido, esbofeteado em sua face, zombaram dele com uma coroa de espinhos, ajoelharam diante dele em zombaria, ele foi humilhado e mesmo assim permaneceu com autocontrole e amor, a ponto de clamar por perdão em nome daqueles que o mal fizeram. Olha só, Jesus, como é que ele está desafiando a gente a viver essa realidade de que nós não podemos devolver como as pessoas merecem, mas sim como elas precisam. Porque se Deus nos devolvesse conforme nós merecemos, torna a dizer, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui, você só está participando do GC com a gente porque Deus não retribuiu para você conforme você merecia. Então, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros está pautada no amor. E é o amor que faz justiça. Porque Deus amou um mundo que matou, justificou o mundo por meio do sacrifício do seu Filho. É exatamente isso. E como que você pode aplicar essa lição à sua vida durante essa semana? Bem, a passagem aqui em análise é uma aplicação para a vida pessoal. Nós temos que abdicar dessa vingança, desse desejo de fazer um mal ou de devolver o mal que recebemos. Devemos nos livrar de todo desejo retaliativo e de toda animosidade. Não existe vingança no dicionário cristão. Vou reformular essa frase aqui. Não deveria existir vingança no dicionário cristão. Quero convidar você que está participando do GC com a gente a viver essa realidade desse texto, a viver essa realidade desse desafio. Olho por olho e dente por dente não teve a capacidade de perdoar e de conduzir ninguém a uma nova realidade de vida. É somente o amor que introduz pessoas no plano, é o amor que perdoa os culpados. E é exatamente o amor de Deus que nos coloca nesses lugares celestiais juntamente com Cristo. É o amor. Mas parece então que é um amor irresponsável. Não, não é um amor irresponsável. O amor de Deus não é responsável. Por quê? Porque Deus nos amou e provou que nos ama, não matando um de nós, mas morrendo Ele mesmo. Exatamente isso. Eu quero poder orar por você que está participando do GC com a gente, a fim de que no seu interior não haja esse desejo de retribuição do mal com o mal, mas que você possa ser um canal de bênção e um canal de retribuição de bem, mesmo para aqueles que não merecem bem. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos. Obrigado por esse GC de hoje. Obrigado por cada vida que participou com a gente, Pai. O meu desejo, o nosso desejo é que cada irmão, cada irmã, no seu coração, ou melhor, possa ter o seu coração transformado. Transformado, Pai. Liberta-nos, ó Pai, desse desejo, Pai, de vingança e nos ajuda, Pai, a nos parecermos cada vez mais com o seu Filho. Filho de quem nós falamos. Nome de quem nós debruçamos e dizemos que somos seguidores. Se nós seguimos a Jesus, se nós de fato seguimos a Jesus,
Que a nossa vida então aponte para Ele, no nome dEle mesmo. Amém. Então liberta-me de mim, liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Semana e semana que vem nós nos vemos novamente com Deus. Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aí, ó, 2h50, 3 horas a gente começa o segundo. Os irmãos que querem porte de arma tá no saldo. Então. Não, ué.